crônica de hoje eu vou me dedicar a um ligeiro estudo mais prático da vivência do Recife na década de 50 do século XX. Essa década é muito significativa para mim porque foi o transcurso da minha juventude. Foi nesse período que o Recife teve grandes transformações sociais, urbanísticas, políticas, econômicas, enfim, teve mutações variadíssimas no processo da dinâmica do progresso de uma cidade como o Recife. Irei tecer alguns comentários sobre os costumes da época, a vivência do povo, a sua maneira de sentir, compreendendo as coisas, porque realmente é como diz o adágio popular, é preciso sentir para poder compreender. E eu gosto muito de me recordar dos fatos mais preponderantes que ocorreram na cidade do Recife nessa década. Um dos mais importantes que eu poderia citar foram as transformações urbanísticas na cidade. Cidade que foi transformando-se gradativamente em grandes ruas, grandes logradouros, grandes praças. E nessas localidades surgiam as oportunidades para a gente vivenciar, verificar o progresso que esta cidade teve na década de 50. Inclusive, meus prezados leitores, que poucos recifenses lembram-se disso, o Recife foi visitado pela rainha Elizabeth II da Inglaterra, que é sinal muito bem festejada aqui no Recife. Quando ela chegou, recordo-me que as moças, ou as mulheres em geral, para ver a rainha no percurso que ela fez em várias artérias do Recife, elas não podiam ir trajadas com vestidos da mesma cor que estava a rainha, que era azul. Isso são praxes europeias e que a gente achou muito interessante e ficou o Recife azulado. Tudo isso são coisas que acontecem na cidade grande. O Recife também foi palco das grandes regatas de óleos feitas no rio Capibaribe, às margens da famosa Rua da Aurora, em que os clubes Náutico Capibaribe, Esporte Clube do Recife e o Clube Almirante Barroso disputavam essas regatas nas suas glórias. Um desporto plenamente amadorista e que o povo se deleitava, o povo ia para o cais torcer pelas suas agremiações. Outros fatos interessantes, na década de 50, eram os bailes de formatura. Era uma praxe, também digo eu, fazer as formaturas e depois
na conclusão do curso, havia, após a colação de grau, um baile, geralmente nos clubes tradicionais do Recife, o Cabanga, o IAS, o Clube Internacional, o Clube Português e tantos outros. Tinham bailes que eram até interessantíssimos, porque tinha que se ir de traje e rigor, os homens de smoking e as moças de vestido chamado de bailes. E assim o Recife ia também divertindo-se nos salões de seus clubes, das suas agremiações socioesportivas. Outra grande realização na cidade do Recife era quando havia os trotes estudantis, a cidade ficava mobilizada para assistir o desfile dos acadêmicos veteranos conduzindo os calouros em passeatas em que faziam críticas ao regime, crítica à economia, crítica às coisas odiernas que aconteciam na cidade. E tudo isso o povo se deslocava para as chamadas ruas da Imperatriz, Rua Nova, a Pracinha do Diário. Era um corredor em que as principais realizações urbanísticas do Recife eram feitas. Tipos populares que desfilavam pelo Recife, como eu me lembro bem, recordo-me de Lolita, que desfilava nos sábados na Rua Nova. Os sábados, então, eram um colosso de animação. Os colégios largavam mais cedo de manhã, os bares movimentavam-se e a cidade ficava mais alegre, o comércio mais desenvolvido, os encontros, muitas vezes, pessoas que faziam tempo que não se encontravam na Rua Nova, na Rua da Imperatriz, na Avenida Guararapes. Os bares, por suas vezes, sorveterias enchiam, como o Bar Savoio, o Gemba e outros mais. Tudo isso era o Recife da década de 50. Na época política, os grandes comícios realizados em que frequentavam e falavam grandes oradores, verdadeiros intelectuais, com suas eloquências estilísticas da oratória, e que havia, às vezes, nos palanques políticos, fatos curiosos, como no comício, uma vez, de Agamenon Magalhães, falou Nilo Pereira e depois falou Nilo Coelho, dois grandes políticos brasileiros, e ele, admirando os dois políticos dele, oradores, exclamou: esses dois rios são fabulosos. Os dois Nilos, o Nilo Pereira, um grande intelectual, historiador pernambucano, e o Nilo Coelho, um dos capitães do sertão, nas pragas da cidade de Petrolina, e assim por diante. As procissões na década de 30 era frequentada pela população, como a procissão do Carmo, da padroeira do Recife, a procissão de São Bom Jesus dos Passos e outras mais que o valham de algumas paróquias do centro da cidade, como a procissão de Santo Antônio, a procissão da Santa Cruz, a procissão da Penha e tantas outras. Esses cortejos acompanhados pelos colégios nos seus trajes de galas, colégio salesiano, nobre, marista, e os colégios de freiras, inúmeros deles, como das damas cristãs,
Santa Gertrudes, São José, Eucarísticos e tantos outros. E esses feitos iam engalanando a vivência na década de 50 do Recife. O Recife, como dizia o grande poeta, a Veneza brasileira, que dizia Manuel Bandeira, mas para que comparar aquelas cidades construídas sobre as lagunas do Adriático? Não, o Recife supera em tudo a velha cidade dos Doges. E tudo isso era o Recife da minha juventude. O Recife em que a gente se propunha a se divertir ainda, vendo os concursos do Rotary Club, os concursos de vitrine que o comércio fazia, o comércio da Rua Nova, o comércio da Rua da Imperatriz, as casas bem tradicionais que colocavam vitrinas maravilosas, como a Mesbla, a Bienal, a Silope, a Etan, até as próprias livrarias também, com a Livraria Imperatriz, a Editora Brasil e outras mais. Tudo isso ornando a Rua da Imperatriz e a Rua Nova. Eu, quando estava em época carnavalesca, ainda que esse movimento ficava maior ainda com a semana pré-carnavalesca. Era ainda os tempos da lança-perfume, da serpentina, do confete. Era o tempo ainda do corso. O corso que mobilizou realmente a cidade do Recife, que foi pioneira nesse divertimento carnavalesco, em que as moças fantasiadas ficavam em cima dos carros a desfilarem, cantando, cantarolando as marchinhas de carnaval, de preferência a dos grandes compositores pernambucanos, como Capiba, Nelson Ferreira e outros mais. Carnera. Os clubes carnavalescos também faziam os seus ensaios. E tudo isso era o Recife que movimentava-se. Era o Recife que o povo chama de antigo, mas que não é tão antigo assim, não. Foi um Recife que começou a manter uma certa diferença no seu progresso após uma sequência de anos após a Segunda Guerra Mundial. Que a Segunda Guerra modificou os problemas da cidade e a cidade procurou novas maneiras de se divertirem, de trabalharem, de se comunicarem. Era o Recife da década de 50, em que o após-guerra modificou muito, principalmente na arte, quando veio a influência do chamado Fox Blue, as grandes orquestras americanas influenciando nas músicas que cantava-se e dançava-se, mesmo até nas próprias casas de família, como a orquestra de Tommy Dorsey, Glenn Miller e outros mais. Tudo isso foi o Recife da década de 50. Entretanto, estou aqui fazendo essa crônica hoje, é certo, com certo saudosismo, mas sempre olhando firme que a sociedade ela caminha numa dinâmica de
progresso, e o progresso ideológico, o progresso social, o progresso científico, foi uma realidade nos tempos áureos da década de 50. E eu gostaria de terminar essa explanação, pequena explanação, como um desabafo de recordação, porque eu fico elucubrando o raciocínio, pensando nas coisas do passado, porque o pensamento ainda é o último refúgio da liberdade humana. E eu, meus prezados leitores, tenho essa liberdade de pensar e de sentir saudades da velha cidade recifense, a velha cidade do Recife, capital, por que não dizer, capital do Nordeste brasileiro. Muito obrigado.